Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Cálculo de Probabilidades 2 nós iremos aprender convoluções. 4 tópicos na aula de hoje, começando pela motivação. Como nós vimos na aula passada, podem haver situações em que nós estamos interessados nas distribuições de probabilidades de funções de vetores aleatórios. De maneira geral, o método jacobiano é a forma para encontrar essas distribuições de probabilidades. Ele é o método mais geral. Porém, existem situações em que o procedimento pode ser simplificado. Uma dessas situações ocorre quando o vetor aleatório é bidimensional, as duas variáveis aleatórias que o compõem são independentes e a função é uma das 4 operações aritméticas fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Dadas essas condições, nós podemos encontrar a distribuição de probabilidades dessa função, seja adição, subtração, multiplicação ou divisão, pelo método das convoluções. Então vamos a esse método das convoluções. Suponho que x e y sejam variáveis aleatórias independentes. Estou só repetindo o slide anterior, a seção anterior. X e y, variáveis aleatórias independentes, contínuas, com função densidade de probabilidades fx e fy, respectivamente, e sejam as transformações z1, x mais y, z2, x menos y, z3, x vezes y e z4, x sobre y. As respectivas FDPs dessas funções são dadas por, para a soma, z1 no ponto z1 é a integral nos reais de f de x, avaliada no ponto t, f de y avaliada no ponto z1 menos t, tudo isso integrado em t. Como são independentes, você poderia fazer também, continuando nos reais, f de x avaliado no ponto z1 menos t, f de y avaliado no ponto t dt. Não é nem questão de ser independente, mas isso pode ser feito. Notem, z1 é x mais y. F de x, nós estamos meio que substituindo x por t para simplificar e para talvez não confundir. Então, é como se fosse x avaliado no ponto x. Z1 é x mais y. Então, y é z1 menos x. Vamos trocar o y ou x pelo t. Então, fica z1 menos t. A mesma forma. Alguns autores usam x mesmo, usam y, mas para não confundir, nós trocamos por t. Assim fica mais fácil. Da mesma forma para subtração, por isso que a inversa é a soma, multiplicação e divisão. Só que nessas duas últimas tem um algo a mais, o modo de 1 sobre t. Aqui seria 1, também seria 1. De onde é que vem esse valor? Isso pode ser facilmente demonstrado pelo método do jacobiano. Se a turma estiver interessada, é só fazer o jacobiano de uma variável, de um vetor bidimensional, no caso da soma, e ver o jacobiano, o que vai resultar. O jacobiano, que é o determinante, no caso, da multiplicação e da divisão. Nessas condições é possível também para variáveis discretas, só que a gente troca a integral por somatório, mas aqui não é interessante de maneira geral, mas nessas condições também vocês vão encontrar nos autores da bibliografia recomendada, usando para variáveis discretas também, mas aqui no nosso curso vamos focar nas contínuas. Outra coisa que eu vou mostrar através dos exemplos, tomar cuidado com essa região de integração. De maneira geral é dos reais, isto é, do menos infinito ao mais infinito, mas depende de x, de y, que influi na transformação, que aqui no caso é x mais y, aqui é x menos y. Então tomem cuidado, isso é um erro que está acontecendo repetidamente nas listas de exercício. Então vamos aos exemplos da aula de hoje. Exemplo 1. Suponho que z é x mais y, na qual x e y são variáveis aleatórias independentes, cada uma delas com distribuição normal 0,1, a normal padrão. Então, estão aqui as funções densidades de x e de y. São normais padrões, são iguais. Só mudou aqui o nome da variável, x e y. E o indicador para dizer que isso aqui é positivo quando x está nos reais.
O exercício já está meio que claro, então a gente vai atrás da soma. Então, da primeira linha da equação 1, nós temos que gz de z vai de f de x no ponto t, f de y no ponto z menos t. Vou só substituir na densidade de x este valor t, na de y z menos t. Vou tirar o z, que é constante. Primeira coisa, vou abrir esse polinômio. Depois eu vou juntar com esse daqui. O que vai resultar? Vai resultar desculpa a repetição, z ao quadrado sobre 2, que é constante em relação a essa região de integração que é inteira. Então vai ficar aqui. Vai sobrar este expoente na exponencial. Vai ter um 2 sobre raiz de 2π e um 2 sobre raiz de 2π vindo dessas duas densidades. Multiplicando vai ficar 1 sobre 2π. Mas o importante é isso, ó, esse expoente. Notem que esse t2 menos et pode ser escrito desta forma. Então vamos lá. Vou escrevê-lo daquela forma, só substituir. Aí nós vamos notar, isso aqui é constante em relação a t. Vou tirar, vou juntar com este cara. Eu não juntei ainda, mas está aqui fora, só para deixar mais claro que está fora da região. Vou juntar, está aqui. Resultou nisso, restou um expoente ao quadrado. Opa, nós treinamos muito distribuição normal. Então isso aqui, se dá para simplificar isso, vai ser pela distribuição normal. Então vamos ver. Primeira coisa, vou voltar para o que tinha originalmente. 1 sobre 2π é 1 sobre raiz de 2π que multiplica 1 sobre raiz de 2π. Aqui tem 1. A raiz de 2 sobre 2, aqui dá 1, então tá bom, vou deixar aqui. Aqui também tem 1 multiplicando, isso é a mesma coisa que 2 sobre 2. Só que vou deixar o 2 aqui embaixo, e o 2 vai entrar no quadrado, ele tem que entrar como raiz de 2. Opa! Fazendo todas aquelas... nós olhamos isso, agora vamos tirar o que é constante e deixar só o que nos interessa. Ficou isso aqui, eu tirei esse e ficou esta expressão. Já estou mostrando aqui, mas notem, isso aqui é a densidade de uma normal com média z sobre 2 e variância meio. Uma outra dica, um outro pedido para a turma é que eu andei observando alguns erros de identificação de normal. Alguns de vocês estão confundindo desvio padrão com variância. Na normal, é a normal, você identificar a média e a variância. Então, cuidado, porque às vezes, no caso aqui, quem fica dentro do quadrado é o desvio padrão. Então, o que vai sair vai ser o desvio padrão. Lembra que é x menos μ sobre sigma. Tudo isso ao quadrado. Primeira coisa, ele não está embaixo, ele está em cima. Se ele está em cima, digamos assim, na mesma altura, né? Desculpe os termos não formais, é porque este valor, que vai ser o quadrado, que vai ser a variância, ele está no denominador lá na variância. Então, é 1 sobre 2, porque aqui está raiz sobre 2 ao quadrado, a variância, e como ele está aqui no numerador, é porque na variância ele é o denominador. Então, tomem muito cuidado, que está havendo essas confusões. Tem discentes perdendo pontos, no caso, errando a questão, porque não identificou isso da forma correta. Então, se isso aqui é a densidade de uma normal com média z sobre 2, lembrando que isso aqui está integrando em t, e variância meio, e está integrada nos reais, isso aqui é 1. Então, isso aqui tudo é 1. Só restou esses dois termos, que eu vou só mexer mais um pouquinho. Isso aqui eu mantenho, z ao quadrado sobre 4. Eu vou tirar 4 é 2 vezes 2, deixar o 2 lá de fora. O 2 para entrar no quadrado tem que ser a raiz. Dúvida, é só voltar, fazer essa conta, você volta para cá. Ora, isso representa a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua com distribuição normal, com média 0 e variância 2. Nota aqui, está no denominador. O denominador, quando está dentro do quadrado, é o desvio padrão. Então, isso aqui é a variância. Tomem muito cuidado com isso. Uma coisa que eu não fiz aqui, mas o outro exemplo, já vou dar um spoiler, eu vou mexer bastante com funções indicadoras. Nota, nós trabalhamos com a soma nesse exemplo. Soma de normais. As normais variam nos reais, então soma de normais vai variar nos reais. Por isso que eu não mexi nessa região de integração.
Mas a forma mais formal tem que botar um indicador aqui, no caso de Z, nos reais. Mas vamos ver aqui no próximo exercício, ou no próximo exemplo. Exemplo 2. Suponhamos que nós temos um circuito no qual tanto a corrente X como a resistência Y variem de algum modo aleatório. Particularmente, suponhamos que X e Y sejam variáveis aleatórias contínuas independentes com as seguintes FDPs. Está aqui a de X, está aqui a de Y. O exemplo, no caso, pede qual a distribuição de Z, X vezes Y. Uma observação que vai ser útil para o aprendizado da turma. Para o exercício em si, não, nem tanto. X tem uma distribuição beta de parâmetros 2 e 1. Tá? Sempre que tiver uma indicadora no intervalo 0, 1, é bem comum que seja, ou pelo menos o primeiro caminho que vocês têm que procurar é ver se é uma beta. Mas tem simplex, tem Komura-Suami, tem muitas distribuições no intervalo 0, 1, mas a beta é a mais comum, é que sempre a gente tem que procurar identificar. Da terceira linha da equação 1, isto é, está atrás da multiplicação, então duas variáveis independentes, do indicado da multiplicação. Nós temos que, por definição, este é o caminho para encontrar a distribuição de probabilidades de Z. Então, está aqui, usamos a fórmula. Convoluções é uma fórmula, é uma receita de bolo. Dadas as condições, vetor bidimensional e os elementos são independentes, pode usar a fórmula direto. Ah, professor, eu quero usar o jacobiano. Vai dar a mesma coisa. Então, além disso, aqui é a fórmula, tá? Observem que a variável de integração não pode tomar valores negativos. Além disso, as duas FDPs que aparecem no integrando devem ser positivas. Por quê? X e Y são positivos. X é no intervalo 0, 1, Y é no intervalo 0, 1. A multiplicação vai ser um valor positivo. No caso, vai ser de 0 a 3. Tá? Porque o menor valor de Y é 0, o menor valor de X é 0, 0 vezes 0 é 0. O maior valor de X é 1, o maior valor de Y é 3. 3 vezes 1, 3. Então, essa é a região de Z. Então, vamos lá. Mas a gente precisa fazer mais uns movimentos aqui. Então, as seguintes condições precisam estar satisfeitas. Vamos só trabalhar com as indicadoras. X está no intervalo 0, 1 e Y no intervalo 0, 3. Vou manter até o final agora. X, 0, 1. Mas notem, Z é X vezes Y. Então, Y é Z sobre X. Z sobre X está no intervalo 0, 3. Eu vou inverter. Se Z sobre X está entre 0 e 3, X sobre Z está entre 1/3 e mais infinito. Se X sobre Z está entre 1/3 e mais infinito, é porque X está entre Z terço, ou Z sobre 3, e mais infinito. Mas X também está entre 0 e 1. Eu tenho que encontrar a interseção disso. A interseção disso é X entre Z sobre 3 e 1. Nota que a gente tem todo um pré-trabalho, que é um pré-trabalho muito importante antes de começar a fazer as contas. Guardem bem isso nos exercícios e na vida. Tem que ter um trabalho extra, não é só chegar e fazer a fórmula. Logo, substituindo x por t, isso aqui é por opção, que é mais fácil trabalhar com t ao invés de x, mas tem autores que vocês vão encontrar eles usando o próprio x. Usando a fórmula, né, z sobre z menos infinito mais infinito, só repetindo. Vamos lá, enquanto está passando a ambulância. Vou substituir f de x avaliado no ponto t, está aqui. F de y avaliado no ponto z sobre 3 está aqui, mas tem as indicadoras também. X no intervalo 0, 1, mas eu estou avaliando no ponto t, está aqui. Y varia no intervalo 0, 3, mas eu estou avaliando no ponto z sobre 3. Z sobre t está entre 0 e 3 dt. Olha, continua mais infinito, é de menos infinito a mais infinito. Não mexi aqui. Isso nós vimos no slide anterior. Tem duas indicadoras, e uma em função de t e uma em função de z e t. O ideal, como a gente vai da variável z, é deixar uma indicadora para cada variável aleatória. Então, t nós vimos anteriormente que t está entre z sobre 3 e 1. E z, que é uma multiplicação de x vezes y, entre 0 e 3.
Olha só, nós estamos aqui, indicador aí na terceira linha. Ah, então essa integral aqui, para ser positiva, para essa fazer sentido, né, que é uma variável aleatória, não é só integrar. Para isso aqui ser diferente de zero, é porque t tem que estar entre z sobre 3 e 1. Então, esse mais infinito a menos infinito tem que ficar de 1, ou de z sobre 3 até 1. O resto eu mantive. Então, finalmente, vamos chegar nas contas. Ó. Eu tirei o que era constante em relação a t, botei a indicadora por questão, porque eu preferia assim, botei do lado direito, mas está aqui, está integrando de z sobre 3 a 1, 1 sobre t ao quadrado dt. Isso aqui vai ficar, repete esse carinha aqui. Aqui é só cálculo. Por propriedade de integração, isso aqui é menos 1 sobre t, que varia de z sobre 3 a 1. Fazendo essa continha, já juntando com esse carinha aqui, é K2 sobre 9, z que multiplica 3 menos z, indicador de z de 0 a 3. Se vocês fizerem essa integral, vai resultar em 1. Bibliografia da aula de hoje, que já é tradicional, e eu vou repetir pela 9ª vez, fora as repetições por aulas ao vivo, né? Ou pela nossa aula de Tira Dúvidas. O e-book deste livro aqui do Ross de 2010, vocês têm acesso pela biblioteca digital da UFJF. Eu me baseei minha aula nele e no MEIA, mas eles têm os mesmos conteúdos, estão dispostos de maneira diferente, mas tem o mesmo conteúdo. Eu adicionei o de 2019 porque eu estou trabalhando com a versão mais nova do Sheldon Ross, mas também a mesma coisa que tem aqui. O que muda, às vezes, é um exemplo a mais, corrigindo um erro tipográfico, mas é o mesmo conteúdo. Por fim, dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail profissional ou pelo próprio Google Classroom, onde está esse material, mas a minha página profissional também tem como está disponível como backup. Esta é a última aula do ano. Nos vemos no próximo ano, daqui umas 3 semanas mais ou menos. Sem muito mais, boas festas e obrigado.